Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Manaus, sábado, 11 de julho de 2020. Dando sequência à série Maomé, o pai do Islã, trago para vocês o terceiro episódio da mesma. Antes de iniciar o vídeo propriamente dito, quero mandar aqui um abraço para 4 internautas inscritos no canal do Mago do Realismo. São eles: o Dione Araújo, morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro; o Ronaldo, residente em Camaragibe, em Pernambuco; o Jaime, de Curitiba, no Paraná; e o Cedeval, de Itabuna, na Bahia. Grande abraço a vocês e obrigado pela presença de vocês e pelo apoio de vocês. Vamos falar um pouco agora sobre Maomé, a fase adulta do profeta. Maomé já tinha seus 25 anos de idade e não tinha muitas expectativas de vida. Ele dependia ainda do tio dele para ter emprego e para ter uma casa para morar. Ele não tinha ainda seu negócio próprio. Durante o tempo que ele passou com o tio, ele trabalhou nas caravanas do tio, negociando, comprando barato e vendendo caro. Essa fama de exímio negociador, de grande comerciante, lhe renderia frutos no futuro. Simplesmente chegou ao ouvido da primeira mulher dele, uma grande mulher, riquíssima. Veja o que aconteceu com Maomé. Nessa época, Maomé teve a sorte de ser contratado por alguém bem mais rico e poderoso que seu tio. Para você ter uma ideia, alguém respeitado e que, contra todas as normas sociais da época, cometia o disparate de não ser homem. Tratava-se de Khadija, que seria a futura e primeira mulher do profeta Maomé. Num tempo em que mulher era propriedade e nem podia herdar bem se o marido viesse a morrer, Khadija era uma mulher emancipada, uma mulher de 40 anos, dona de caravanas extremamente lucrativas e que, mesmo não sendo nem mais uma mocinha, estava entre as mulheres mais bonitas e cobiçadas da cidade. Bem, minha gente, Khadija agora precisava de alguém para chefiar uma caravana para a Síria, que distava a cerca de 1000 quilômetros ao norte de Meca. Ela já tinha ouvido falar muito bem de Maomé, então foi lá e convidou o rapaz para fazer o trabalho. Foi uma aposta vencedora. Maomé voltou da Síria com o dobro dos lucros que ela esperava. Aí você já viu, né? Mulher, em todos os tempos, sempre gostou de dinheiro. Aí foi paixão à segunda vista. Ela ficou tão encantada que pediu o rapaz em casamento. Consta que Maomé não pensou 2 vezes. Agora Maomé estava por cima da carne seca, Maomé era o cara. Ao assumir o controle das caravanas de Khadija, finalmente conseguiu ter seu próprio negócio. Virou um comerciante de sucesso, reverenciado até mesmo pela elite. Nessa época, o seu melhor amigo passou a ser o próspero Abu Bakr, um Quereixe, também dono de caravanas. E Maomé ganhou a honra de recolocar a Pedra Negra na Caaba. Essa pedra é o meteorito, depois de uma reforma que os líderes da cidade tinham feito no santuário. Mas ele não se sentia confortável com a situação. Se por um lado ele lucrava com o sistema de Meca, já que tinha se tornado um comerciante próspero e poderoso, por outro lado ele simplesmente não engolia a ditadura dos Quereixe. Os textos islâmicos sobre a vida do profeta, que começaram a ser escritos enquanto ele ainda estava vivo, reiteram que Maomé não suportava ver tanta gente se tornando escrava por não conseguir pagar suas dívidas. Ele também achava absurda a ideia de a elite de Meca ser imune, ser isenta à lei da retribuição. Mas ele ficava de bico calado, não protestava e ainda tinha um comportamento contraditório.
Apesar dele fazer doações frequentes aos mais pobres e ser contra o escravagismo, pasmem vocês, ele tinha seu próprio escravo, o Zeid. Para diminuir um pouco o peso de sua consciência, Maomé doava aos pobres e também, quase diariamente, ele ia a uma certa gruta, uma certa caverna, meditar. Num desses dias, já com 40 anos de idade, ele adentrou a caverna, sentou e começou a meditar. Quando, a partir daí, ele ouviu uma voz autoritária dentro da sua própria cabeça, dizendo o seguinte: recita. Ele respondeu: recita o quê? A voz de novo falou: recita. Aí ele ficou em estado de transe, sem saber o que fazer. E começou a falar, sem saber o que estava falando, sem a vontade própria. A voz dizia o seguinte, que saía pela boca de Maomé: recita, e o teu Deus, aquele que criou a humanidade a partir de um coágulo de sangue, que o seu Senhor Deus é generoso, aquele que ensinou pela escrita, aquele que deu conhecimento ao que a humanidade não sabia. Veja a seguir o desfecho dessa história. Será que esse episódio foi um milagre? Ou será que foi um tipo de loucura, um tipo de esquizofrenia? Tire suas próprias conclusões no final da série. Veja a seguir o desfecho desse episódio. Essa foi a primeira das várias recitações que Maomé faria nos 23 anos seguintes e que dariam origem ao Corão, que significa de forma literal a recitação. Mas, segundo a tradição islâmica, não foi fácil para ele. Maomé na hora ficou atordoado, sem saber o que fazer. Com a experiência de ver os versos saírem pela sua boca, sem que ele soubesse o que estava acontecendo. Ele suava, tremia, ficou com medo, saiu da caverna direto para casa. Chegando lá, relaxou nos braços de sua amada Khadija. Ele suspirou, mas calmo, e disse para Khadija: acho que fiquei louco. Parabéns, hoje 1,6 bilhão de pessoas discorda dessa afirmação de Maomé. Mas, naquele dia, bastava Khadija. Ela confortou o marido. Depois, para que Maomé entendesse melhor o que tinha acontecido com ele na caverna, decidiu levá-lo a um especialista, um primo dela. Era o Araka, um primo cristão de Khadija, versado nas escrituras judaicas e nos evangelhos. Bem, esse primo de Khadija fez logo de imediato o diagnóstico. Ele disse: as palavras que você ouviu foram palavras de Deus. Pronto. O Criador estava se manifestando pela boca de Maomé. Ele era seu mensageiro, seu profeta. Aí começou tudo. E a mensagem tinha o intuito de deixar claro para o povo árabe que só existia um Deus, o Deus Alá. Todas as outras divindades seriam ilusórias. Dali em diante, Maomé passaria a pregar o monoteísmo vorazmente. Ia até a Caaba e discursava para os politeístas, além de vociferar em voz alta que os deuses deles não existiam. Deixava claro que ele próprio era uma parte da história entre Deus e os homens. Alá, ele dizia, contou com vários profetas, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Jesus, e que agora tinha mais um, estava diante deles, Maomé. Bem, minha gente, na prática, a religião que Maomé criava, naquele momento, era um reflexo do próprio caldo cultural de Meca. Ele tinha um pouco de conhecimento
do cristianismo e conhecia muito bem o judaísmo. Pegou as duas religiões e misturou. Fez uma mistura lá e colocou um tempero árabe no meio, com a poesia que remetia à cultura ancestral dos carrinhos. Só que Maomé tinha muito mais do que a poesia para entregar. Foi aí que começaram os seus problemas e iniciou também a sua ascensão, o seu poderio. Meu amigo, minha amiga, você está gostando da série? Dê um like, ajude o canal diante da plataforma do YouTube. Não perca, no próximo sábado, o quarto e penúltimo capítulo da mesma. Um grande abraço e até mais.